Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 24 de março. Hoje, sexta-feira da quarta semana da Quaresma. Amados irmãos e irmãs, estamos vivendo este tempo quaresmal, tempo de grande convite à conversão do coração, de vivermos de fato as práticas quaresmais do jejum, da penitência e da oração, do jejum da caridade e a oração, para que possamos abrir o coração à graça de Deus. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 7, versículo de 1 a 2, depois o versículo 10, depois versículos 25 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda no dia de hoje com a primeira leitura do livro da Sabedoria, capítulo 2, versículo 1, depois os versículos 12 a 22. Então, a palavra que hoje nos é concedida, sobretudo por essa perícope, fala sobre a realidade dos ímpios, daqueles que não procuram caminho de justiça. Dizem entre si os ímpios, em seus falsos raciocínios. Olha o que arma então em seus raciocínios, o que eles pensam, os que são ímpios. Eles pensam o mal. Armemos ciladas ao justo, porque sua presença nos incomoda. Ele se opõe ao nosso modo de agir, repreende em nós as transgressões da lei e nos reprova as faltas contra a nossa disciplina. Ele declara possuir o conhecimento de Deus e chama-se Filho de Deus. Olha o que nós ouvimos aqui pelo livro da Sabedoria, amados irmãos e irmãs. Ouvimos de fato um trecho que é como que poderíamos dizer um oráculo messiânico que fala sobretudo da realidade do justo
e mais justo, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Os ímpios procuram tramar contra a vida dos... Então, os ímpios procuram tramar contra a vida do justo. E é olhando então para essa afirmação que está na primeira leitura que nós então observamos o Evangelho de hoje. O Evangelho fala justamente disto. Jesus estava andando, percorrendo os povoados da Galileia. Ele evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Por que eles procuravam matá-lo? Porque Jesus se opõe ao modo de agir deles, acolhei o que eles dizem, porque o que eles falam acerca da lei é verdade, mas não ajam como eles agem. Então, se opõe ao modo de agir. Repreende em nós as transgressões da lei. Vós impõe grandes fardos sobre os pequeninos, mas vós mesmos não tocam nem com o dedo na realidade da lei. Jesus muitas vezes repreendendo os mestres da lei, os fariseus do seu contexto. E nos reprova as faltas contra as nossas disciplinas. Então, Jesus que reprova, condena, acusa a forma como eles agiam naquele contexto. E aqui poderíamos dizer o cerne de tudo. Ele declara possuir o conhecimento de Deus e chama-se Filho de Deus. Ele chama-se Filho de Deus, o Filho do homem, quando vier, o meu Pai me dá testemunho sobre mim, o Pai que me revelou isso, eu faço as obras de meu Pai. Então Jesus que sempre dá a conhecer, ele fala sobre Deus que é seu Pai. E de fato, nós o sabemos, Jesus é o Filho de Deus encarnado, que veio ao nosso encontro, que abriu o caminho para nós. No domingo de Ramos, amados irmãos e irmãs, antecipando um pouquinho, então, esta compreensão, nós estamos hoje na sexta-feira, no quinto domingo nós iniciamos um tempo mais, assim, poderíamos dizer, mais voltado para o grande mistério da paixão, tanto que no rito antigo, o quinto domingo era conhecido como o primeiro domingo da paixão, domingo de Ramos como o segundo domingo da paixão, abrindo de fato a semana maior. E eu chamo a atenção então para o domingo de Ramos, o segundo domingo da paixão, no rito ou na procissão que se faz de Ramos, quando se chega, no rito antigo, quando se chega à porta da igreja, a igreja se encontra toda fechada. E o que faz então o padre, naquele contexto, o bispo, enfim, ele exaltava o Deus da vida, enfim, e falava acerca dessa realidade. Ó portas, elevai vossos frontões, abri antigas portas, para que o Rei da Glória possa entrar. E bate com a cruz 3 vezes na porta, de forma que abre-se a igreja para que o povo possa entrar. Então, amados irmãos e irmãs, nós podemos sem medo algum dizer: Jesus, o Filho de Deus, abriu as portas da eternidade para que possamos ter comunhão com Deus, para que possamos ter comunhão com Deus que tanto nos ama. O Filho de Deus encarnado veio ao nosso encontro. Então, os judeus procuravam matá-lo porque ele denunciava as práticas vazias da observância cega da lei. E depois, então, continua o texto. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Então, haviam várias festas importantes, então, em Jerusalém, que reunia os judeus para estar lá. E essa festa das tendas, então, se aproximava. Os irmãos de Jesus, ou seja, os discípulos, já haviam subido para a festa. Jesus vai depois. Porém, ele vai para a festa não publicamente, mas sim às escondidas. Por quê? Já havia, de certa maneira, esta realidade
de perseguição. Eles queriam matar a Jesus. Eles queriam matar o Senhor. Eles queriam, amados irmãos e irmãs, matar nosso Senhor Jesus Cristo, por tudo aquilo que Ele ensinava, por tudo aquilo que Ele realizava e, sobretudo, por se dizer Filho de Deus. Então, como é possível, sendo homem, se considera Filho de Deus? Então, Jesus, nosso Mestre e Senhor, diz a palavra, vai às escondidas. Porém, quando Ele chega em Jerusalém, Ele começa a anunciar, Ele começa a proclamar a boa nova do reino. E olha o que diz a palavra: não é este quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhes dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que Ele é o Messias? E aí então entra essa inquietação do coração e a capacidade de não querer acolher algo que é conhecido. Olha o que diz: mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, nós não saberemos de onde vem, de onde Ele é. Amados irmãos e irmãs, então Jesus diz: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e foi ele quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não havia chegado a sua hora. Então Jesus mais uma vez reafirma que é o Filho de Deus, foi enviado por Deus mesmo para para anunciar a boa nova a todos. Amados irmãos e irmãs, eu não sei como está a sua vida, na tua caminhada, experiência de fé, na tua ida para a igreja, se há perseguições, incompreensões, se há críticas. Não desanime, procure ser fiel ao caminho. O próprio Filho de Deus foi por diversas vezes questionado e perseguido por fazer o bem. Portanto, não desanime de viver o bem, não desanime de ir ao encontro de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.